Salve, amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa entrevista de número 25 do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, no meu canal do YouTube. E conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contamos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Pedimos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembrando aqui mais uma vez as magníficas palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, meu amigo Eustáquio Grilo? Que versos lindos você me arrumou, né? Muito lindo isso, cara. Muito bonito. Ei, Muito, grande Celso, manda. muito, muito bonito mesmo, Eustáquio. Prazer ter você no nosso ciclo de entrevistas, o charme do violão mineiro. Para quem ainda não conhece o Eustáquio, ele é violonista, ele é professor, ele é compositor. O Eustáquio, responde uma coisinha aqui. Mineiro da onde? Mineiro, teu conterrâneo, rapaz. Eu sou de Passos, sudoeste mineiro. Isso, de Passos. Muito bem. O Eustáquio, agora conta pra gente. Como é que surgiu a música na sua vida e o violão? Celso, eu muitas vezes já disse por aí, e acho que dá para manter assim, com ressalvas. É preciso, de modo geral, 3 gerações para começar a ter um músico, né? Uma geração que começa a cultuar a música, uma que começa a praticar, e a terceira que, a partir desta base, atinge um nível profissional, um nível mais elevado. Foi exatamente esse o caso da minha formação. Minha avó tocava harpa e quase todo mundo lá em casa, meus tios, tocavam ou violão ou bandolim. Uhum. E a bandola também foi Uhum. cultuada, muito cultuada na minha família. Então, eu cresci ouvindo saraus. Sim. Saraus, assim, chegava a ter um nível artístico muito bom e também aberto, né? Não era Uhum. sarau só de música isso, música aquilo. O meu pai tocou viola também. Ele Uhum. chegou a ter uma dupla caipira. Ele Uhum. e um tal de Geraldo, que eu esqueci, uma Geraldo Mamed, que ele Uhum. chamava de Geraldão. Uhum. E eu lembro de ver os dois ensaiando ali das nossas música raiz aí, tudo, né? Sim. Era, Uhum. além do violão. Então, assim, esse foi o caldo de cultura, né? No qual eu tive tios, amigos e tio que tocava violino, a um outro que tocava clarinete, Uhum. e assim, então... E a gente teve a cultura das bandas na cidade, né, Celso? Uhum. Eu era, como dizia o Chacrinha, né, macaca de auditório das bandas, né? Não dispensava, adorava a banda do Zé Terra, do Uhum. Cincinnati, depois a do Ladislau, Sim. fã incondicional desse povo. Uhum. E em casa, tome violão, né?
Sim, sim. O seu pai tocava violão muito bem, né, Eustáquio? Tem uma história do seu pai muito interessante. Ele acompanhou o Canhoto em Passos, o Canhoto, o Américo Jacomimo? Isso, Jacomino. Uhum. Ele acompanhou o Canhoto, o violonista dele ficou doente ou alguma coisa parecida, e Sim. ele então foi chamado para acompanhar lá, meio de última hora, acompanhar o Canhoto. Puxa E vida. tem uma coisa curiosa: o meu Hum, Abismo de Rosas é hum, baseado quase totalmente no Canhoto, que foi. Ele é o Abismo de Rosas que o meu pai tocava. Eu entendi. acho que é. Então é um Aham. canal acadêmico aí de resposta esse negócio. Verdade, verdade. O Eustáquio, você teve no seminário Nossa Senhora de Fátima, em Mojimirim, né? Lá você fez alguns estudos musicais também? Como é que foi isso? Olha, eu estudei piano, Uhum, teclado, órgão, né? uhum, uhum. E estudei um pouco de teoria e harmonia, Certo. além, além de todo o canto gregoriano. Uhum, Que aconteceu, inclusive, no meu segundo ano de seminário, o padre francês, que era o nosso tutor lá de música, hum, precisou voltar para a França e o diretor, muito temerariamente, quase eu diria, né? Ele me hum. perguntou se eu daria conta de reger o coral do seminário. O coralzinho Ah, nosso lá, né? Um sim. corinho lá. Ah, ah. E acabou que no meu segundo ano, o ano inteiro, eu fiquei responsável pelo coro. Cantamos missas de Requiem, todo o ritual da Semana Santa, da Páscoa, Uhum. além da sagração de 3 padres e depois de um bispo e uma missa de. Assim, foi um ano intenso de atividade, eu fiquei fera no Gregoriano. Que legal, muito bom, é uma história Fora muito mais rica, né? alguns Ah, renascentistas lá. Assim, eu sim, lembro que eu tocava muito, eu gostava muito de tocar algumas coisas do Palestrina, que sim. dava para Uhum. tocar, que a minha técnica não era lá muito sofisticada, mas dava para quebrar um galho ali, né? Uhum. Pronto. Tá certo. O Eustáquio, você citou esse momento ainda na cidade de Passos, das bandas, e nós temos um exemplo musical seu muito interessante, que é a música Raminho de Oliveira, do Tunico Silveira. Vamos ouvir esse exemplo musical, depois você dá uma pincelada aí na música Raminho de Oliveira. Então vamos ouvir a arte do Eustáquio Grilo.
Muito bem, ouvimos o Raminho de Oliveira, uma composição de Tonico Silveira ao violão Eustáquio Grilo. O Eustáquio, o Tonico, ele teve no Rio, né? No Rio de Janeiro, não teve? Ele foi menino prodígio e Hum, consta que uma violinista que tocou lá em Passos se impressionou uhum, muito com ele e levou para o Rio de Janeiro, provavelmente para estudar naquela escola de música, escola geral e de música que o uhum. Dom Pedro, que a corte mantinha, numa daquelas quintas que eu não vou me lembrar agora qual delas é. Foi uma Uhum. descoberta recente. Descobriram um Sim. monte de coisa. Provavelmente o Tonico Silveira estudou lá. E Uhum. consta que ele chegou a tocar para o próprio Dom Pedro, devidamente acompanhado da Isabel. Olha que bacana, que história, história muito bonita Muito de bonita. Passos, Menino né? prodígio, voltou Aham, para Passos. aham. Você mencionou uma pequena glória do meu pai que foi acompanhar como é que Canhoto, chama? o canhoto. Canhoto. Outro Aham. momento de glória do meu pai é que ele acompanhou o Tonico Silveira tocando os 40 variações do Carnaval de Veneza, sem ler uma nota de música. Você vê a paciência que o Tonico Silveira tinha com ele. Ele adaptava e ensinava para ele ali no MOOC. Tá certo, tá certo. Muito Coisa legal. de história aí. Verdade, Eustáquio. Agora sim, eu sei que em 65 você voltou para Passos, né, do seminário, e depois você veio morar em Belo Horizonte, onde você fez o curso de matemática na UFMG. É isso, Eustáquio? É isso. Uhum. E nesse momento, eu sei que você. A bolsa me manteve em BH, né? Aham, tá certo. E aí é nesse momento que você se insere no universo do violão aqui em Belo Horizonte, né? Você conheceu nesse momento o José Pascoal Guimarães. Quem mais, Eustáquio? Que você Milton convence? Alencar, Milton Alencar. Quem mais? Milton Alencar e o professor Walter Carvalho Alves. Professor Walter. Grandes personalidades do violão mineiro, né? Ô, Eu acho Eustáquio, que eu devo muito ao Walter. O Walter me sim. deu um refinamento que eu não tinha. Eu já tocava muito, assim, muita nota por Aham. minuto, mas ainda não tinha. O meu som era pobre, coisa assim. Então, devo isso ao Walter. Um Uhum. refinamento interpretativo que me pôs no palco, né? Aham, tá certo. Nós nos esquecemos do Lucena também. O Lucena também era um personagem habitué nesse momento. Ô, Eustáquio, agora conta pra gente como que era esse momento do violão em Belo Horizonte. Cara, eu fiquei muito impressionado, porque havia a Sociedade José Martins, né? Uhum, E eu fui apresentado à sociedade pelo Milton. E você falou do Lucena. O Lucena ficou numa condição mais, para mim, mais de colega do que de professor, nós dois. Ele já uhum, estava estudando lá, se não me engano, na UFMG. uhum. Mas como eu ficava muito envolvido também com a matemática, eu fiquei muito dividido, né? Sim. Mas o violão, assim, me impressionou muito a vida musical, a parte violonística da vida musical de BH. Eu Uhum. achei que estava bastante rica naquele momento. Tinham Certo. vários violonistas, assim, pessoal do violão popular, mas assim, como o Wagner, eu Uhum. achava o Wagner um puta violonista, né? Morreu pouco tempo atrás, não é isso? Sim, sim. E outros. Eu conheci, que eu conheci mais gente do que eu fui capaz de decorar os nomes. Uhum. Porque Entendi. o Pascoal me levava para ir na casa de um, na casa do outro, né? Conheci a Certo. Raquel nessa época também, Raquel, claro. Aham. assisti recital dela, tudo mais, né? Sim. E, Barbosa Lima, que aparecia por aí fiquei conhecendo ele aí também. Tá? Mas Entendi. foi isso. Então era uma vida bastante. A vida musical violonística, agora era um pouco separado, infelizmente, o pessoal da música popular. É uma lástima, para mim é uma lástima. Eu morei a uma quadra do Clube do Show, Uhum. do Clube da Esquina, Clube da Esquina. Aham. mas por causa dos meus horários de trabalho, Ah, meus horários de trabalho eu não podia frequentar. Acabou que eu conheci gente. Eu só me lembro de ter conhecido assim mesmo como é que chama ele? o Loborges? Não, não, o Beto, Beto Guedes. Beto Guedes. Aham. o Beto Guedes. Eu
não sei se ele se lembra disso, eu lembro. Aham, entendi, Mas entendi. não chegamos a bater muito papo. Eu não cheguei a conversar muito com eles. E Uhum, eu sempre considerei isso uma lacuna chata, que morei em Belo Horizonte 4 anos, época de crescimento né, do movimento dos mineiros aí, até porque eu tive um período de muito trabalho também. sim. E o meu Uhum. primeiro ano eu tinha aula, Ah, eu tinha aula até 10h30 da noite. Depois eu certo. comecei a trabalhar de manhã e à noite. Então, assim, o horário acabava sobrando pouco tempo. Foi uma Entendi. pena. Tá certo. São coisas da vida, né? Agora vamos para frente, Eustáquio, porque nós temos vários exemplos musicais e agora nós vamos ouvir a Alemande, da terceira suíte para violoncelo, aqui numa versão para violão solo do Eustáquio Grilo, ao violão Eustáquio Grilo.
Muito bem, ouvimos a Allemande da terceira suíte para violoncelo de Johann Sebastian Bach, aqui numa versão de Eustáquio Grillo ao violão. Eustáquio Grillo em um recital, né, uma gravação ao vivo, não é isso, Eustáquio? Exatamente, foi um recital lá em Goiânia. Em Goiânia, que bacana. Celso, essa Allemande, eu tenho, Sim, assim, tenho um pouquinho... pois não, pois não. Eu tenho um pouquinho de vaidade com essa Uhum. Allemande, Uhum. porque é o seguinte, é uma faceta mais acadêmica até do meu trabalho. Sim. Eu adotei 4 critérios, não vou especificar, não, mas critérios para poder fazer uma adaptação. Eu considero isso Uhum. um arranjo adaptativo, Sim. porque eu peguei as notas do cello e falei, bom, primeiro eu vou conservar todas as notas do cello, todas as Uhum. notas originais. Uhum. Segundo, acrescentar muito pouco, acrescentar só onde parecer necessário. O que eu mais acrescentei aí, Celso, foram sustentações de notas, mais do que Sim. notas. Uhum. E as notas que eu acrescentei procurando formar elementos de frase que já estivessem no original. Uhum. Né? Então, uma coisa que eu só quero chamar a atenção dos nossos ouvintes aqui, Aham, sim. aquela sequência onde o violão vai subindo em terça, essa sequência que vem agora aqui, eu não digo que os outros arranjos que estão por aí sejam feios. Não, Uhum. não são. Mas eles destruíram destruíram o original, eles se sobrepuseram ao original. Então, esse Uhum. diálogo, é um ping-pong das duas vozes que Uhum. eu acho lindo, né? Então, Uhum. eu sempre tive com Bach essa preocupação de tentar preservar ao máximo os componentes musicais, tentar não me sobrepor a eles, né? Então, Entendi. eu gosto de tocar dessa peça. Me perdoe se tem um pouco de vaidade aí que possa estar parecendo excessiva, mas se tiver que ter orgulho, eu tenho orgulho dessas coisas e não de dar pancada na cara dos outros, né? Então tá ótimo. Tá certo, Eustáquio. Aqui, olhando o seu currículo aqui, eu detectei que em 72, 1972 e 1974 você esteve presente no Seminário Internacional de Violão em Porto Alegre. E esse seminário foi promovido pelo Liceu Palestrina e lá você teve contato com grandes personalidades do violão e da música, como o Abel Carlevaro e o Guido Santorsula. Queria que você comentasse um pouquinho dessas duas edições do seminário, por favor. A primeira edição foi. As duas foram muito boas para mim, maravilhosas. A Uhum. primeira foi de muito aprendizado, algumas Sim. surpresas, porque eu conheci, por exemplo, como alunos, Álvaro Pierre e Eduardo Fernandes, sem dúvida alguma, dois grandes nomes do violão hispano-americano aqui, né? Sim. Agora, o contato com Carlevaro foi muito importante para mim. Eu acho que ele me abriu os olhos para a principal coisa que eu acho que eu devo a ele foi a exploração consciente dos timbres do violão. Uhum. Tá? Aí eu tive a atenção despertada para esses detalhes, né? Sei. E o Santorsson é aquele maestro, aquele maestro que não te dá a colher de chá. Quer saber se é difícil, faça. Te cobra. Passa assim, pô. Aham. Mas a gente aprende muito com essas. Eu devo muito a esses dois, né? Acho que a Uhum. gente, todo mundo, todas as pessoas que fizeram lá reconhecem isso. Sim. Agora, depois chega uma hora que você vai fazendo até a crítica. Hoje eu tenho críticas, algumas poucas críticas assim ao Carlevaro, que eu acho que Uhum. é normal. Eu sou exatamente a geração seguinte, né? Sim. Uhum. Então, mas eu não acho que não é hora de falar disso também, não. Deixa isso para lá. Não, tá Não vem certo. muito ao caso, né? Com certeza, Eustáquio. Em 75 você fez um concurso, né, para a Fundação Educacional do Distrito Federal e você se tornou professor de violão na Escola de Música de Brasília. Foi um fato muito importante, de relevo na sua vida, não é isso, Eustáquio? Comenta um pouquinho para a gente. Foi, Céu. Também eu passei um medo danado, assim, Hum. eu quase fugi correndo de volta para o BH. Aham. Não, o que acontece é o seguinte, é que quem estava dando aula lá era Geraldo Ribeiro. E Geraldo Uhum. Ribeiro era um ídolo para mim, né? Era Claro. né? Eu Uhum. não conhecia ele pessoalmente ainda.
Certo. Então, eu vim achando que eu ia trabalhar com ele. Certo. Eu vim na ilusão de que nós íamos ser colegas. E eu falei, pô, eu Uhum. vou aprender muito. E quando cheguei aqui, eu descobri que eu ia ser o sucessor dele na Uhum. escola de música. Ele estava saindo, eu ocupava a vaga dele. O papai Uhum. me deu uma tremedeira, velho. Mas eu achei. Eu falei, poxa, eu acho que a derrota tem horas que é mais honrosa do que em geral, né? Do que a fuga. Em certas situações, uma derrota que você morre estupidamente porque não foi capaz de avaliar é uma besteira, é uma estupidez. Mas uma derrota que você vai com coisa e é superado, como foi o concurso? Eu perdi um concurso para o Eduardo Fernandes e Álvaro Perro. Eu tenho orgulho de ter perdido para eles, pô. Né? Uhum. Então, com esse espírito, eu decidi ficar aqui. Falei, vou tentar. Você não tem Uhum. conta, fazer o quê? Aí eu volto Uhum. para casa com humildade. Mas Uhum. aí assumi a cadeira de violão da escola de música, fui bem sucedido, Sim. muito bem aceito pela escola, pelos alunos. Formei Aham. lá, comecei a formar bons alunos, entendeu? Por exemplo, Paulo André Tavares e o Jaime Ernst Dias estudaram comigo lá. Uhum. Foram alunos da Universidade da Escola de Música, entendeu? Então é gente de alto nível. Gente de alto nível, legal. Mas Legal. aí, então é isso. Eu fiquei lá Hum. por razão que não vem ao caso, eu Ah, fiquei cerca de 3 anos e meio, em 78 eu saí de lá. certo. Uhum. Entendido. Eustáquio, vamos de música. Agora a gente tem um exemplo aqui da Romanza, que é o segundo movimento da sonata de Paganini. Vamos ouvir então ao violão Eustáquio Grillo.
Maravilha, ouvimos a Romanza, que é o segundo movimento da sonata de Niccolo Paganini, originalmente escrita para violão e violino, aqui numa transcrição de Eustáquio Grillo, ao violão Eustáquio Grillo, numa gravação ao vivo, em Goiânia também, não é isso, Eustáquio? Exatamente. Eu queria fazer uma observaçãozinha, Sim. Celso. Eu não conheço nenhuma outra tentativa, por isso eu fiz a minha, de integrar o violino ao violão. Eu próprio, acho que a maioria das pessoas olha a sonata, acha que o violino é totalmente irrelevante, porque de fato ele trabalha muito pouco. Aí tem toda uma lenda em cima disso e tal, mas se esse violino era realmente desprezível, se ele dava uma complementação relevante. Isso fica agora ao julgamento das pessoas, né, do povo, de quem ouve. Eu procurei incorporar o violino ao violão, ao original do violão. Sim. Tomei algumas liberdades. Por exemplo, tem trechos que eu boto o violino uma oitava abaixo, porque não dá para ficar fazendo coisa lá nos agudíssimos e fazendo coisas muito difíceis na escala trivial do violão. Mas a ideia foi essa, foi tentar colocar, se não as notas exatas, colocar a ideia musical. Né? Então, aqueles harmônicos que aparecem ali nessa romance, tem umas coisas, aquelas notas agudas, todas são do original, do Paganini. São uma inventação minha, são uma adaptação minha. Tá certo, tá certo. Ficou um pouco difícil, mas eu particularmente acho que fica muito bonito tocar com essas notas. Tomei algumas liberdades nas cadências. Tá certo, mas ficou muito bom, muito bom. Eustáquio, agora olhando aqui no seu currículo, em 1979, você obteve a primeira colocação no segundo concurso internacional Mangoré, Cidade do México. Foi muito importante isso, né, Eustáquio? Foi um feito para o violão brasileiro. Foi, sem dúvida alguma. Foi um concurso internacional. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Japão, gente... não sei quantos países. Os finalistas, mesmo foram, acho que são só 6, mas assim, o concurso, a fase mexicana, não me engano, era 14 ou 16 concorrentes. Né? Um desses concorrentes foi meu amigo, morreu pouco tempo atrás. Um baita violonista mexicano que fez uma grande carreira lá. Ele chama Rafael, não, desculpe, atravessou o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Mas ele uma pessoa que eu fiquei muito amigo, gostei muito dele, mas depois, infelizmente, por razões totalmente malucas, eu perdi o contato. Entendi. O Eustáquio, eu estou olhando aqui... Interessante, a peça que me deu o prêmio, a Catedral me deu o prêmio. Sim. A peça que me deu o prêmio foi a Catedral, que está hoje disponibilizada no YouTube com a interpretação minha da época. Entendido. Que La Catedral é uma das músicas mais conhecidas, se não a mais conhecida, do Agostinho Barrios. Agora, Eustáquio, a gente comentou do seminário... Verdade. A gente comentou sobre o Seminário Internacional de Violão de Porto Alegre, e eu observando aqui, você foi como aluno em 72 e 74, depois você voltou a diversas vezes em Porto Alegre, nesse mesmo seminário, mas como professor. Você foi em 78, em 80, 81, 82 e 95. Quer dizer, Eustáquio, Porto Alegre também é uma cidade muito especial na sua trajetória musical, né? Com certeza, Celso. Até namorada eu tive uma namorada gaúcha. Entendi. Mas isso é, claro, é uma coisa que não tem muito a ver com a carreira artística, mas falando da minha relação afetiva com Porto Alegre, já justifica mencionar o fato. Né? Mas o Porto Alegre, toquei lá, tem gravações
Uhum. No programa do Fábio Zanon, lá sobre o violão em Brasília, ele colocou uma Sim. sonata enorme do Santoro, que eu toquei lá em Porto Alegre, e Uhum. foi gravada, tá? Esse programa é muito interessante, né? Certo. Tá lá. Legal. E também tem a Ah, gravação da Tocata Mineira. da Tocata Mineira. Exatamente. É essa a peça que foi premiada no concurso de composição Isaías Sávio, em 78, não é isso, Eustáquio? Isso, exatamente, é. É? Ela recebeu uma menção honrosa que eu acho honrosíssima. Sim. Primeiro, por ter sido a única. Aham. O prêmio não, segundo, o prêmio não, o concurso foi feito para tirar uma música. Uhum. Ora, se o júri, palavras de um membro do próprio júri, falou, Ah, se o júri decidiu que a sua peça não podia ficar sem alguma coisa, é porque ele achou que você disputou o primeiro lugar, né? sim. Então, a minha condição ficou bastante bonita em cima disso, muito honrosa, né? A menção honrosa, para mim, foi muito honrosa. Foi muito honrosa, tá certo. Agora só uma outra questão aqui. Você também deu aula no curso internacional de verão, que é promovido pela Escola de Música de Brasília, em 86, 87, 92 e 98. Uma atividade muito legal. Eustáquio, vamos de música. Agora nós temos um exemplo aqui de um dos prelúdios e fugas, o prelúdio e fuga número 6, do Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach, do volume 1, aos violões Eustáquio Grilo e Gustavo Rubia. Vamos ouvir? Vamos embora. Vamos lá.
Muito bem, ouvimos o Prelúdio e Fuga número 6 do Cravo Bem Temperado, volume 1, de Johann Sebastian Bach, aos violões Eustáquio Grillo e Gustavo Rubia. O Eustáquio, conta pra gente um pouco desse seu projeto, que é a transcrição dos 2 volumes do Cravo Bem Temperado para 2 e 3 violões. Bicho, é uma coisa que virou assim, meio sem programação, uma espécie de desafio existencial meu, né? Uhum. Levei anos, fazia um pouco, parava, pensava um pouco, tal. Não tinha computador na época para ajudar para fazer, para experimentar uma fuga primeira conclusão de que não dá para conservar as tonalidades, tá? Tinha que adaptar para o ambiente violonístico. Mas aí tinha que fazer a transcrição tudo no MOOC, bicho. Era ler clave de Fá num tom e tocar em outro. Uhum. Dava nó na cabeça, que os coitados dos neurônios lá reclamaram muito. Uhum. Mas acabou que fui acumulando e a coisa foi formatando o projeto de fazer o pacote completo, né? Fazendo Certo. a ideia, então ficou assim, o pacote completo, só que não preservei as tonalidades, com poucas exceções, mas preservei o rodízio. Uhum. Foi realizada uma fuga em cada tonalidade para duo e uma fuga em cada tonalidade para trio. Né? Esse que ficou sendo o meu projeto. Muito importante. Estou com ele passando a limpo. Talvez a gente publique isso em breve. Que legal. O Cravo Bem Temperado é uma obra de fundamental importância, né, na história da música ocidental. E é um grande trabalho, Eustáquio, que você está fazendo para a literatura do violão. Né, para a literatura do violão. Eustáquio, agora eu queria que você comentasse o seguinte: você, como compositor, você fez as caprichosas, não é isso? Conta pra gente o que são as caprichosas. Eu sou mais preguiçoso um pouquinho do que o Bach, né? Mas, brincadeira à parte, eu decidi fazer um pacotinho mais didático, porque já existem vários pacotes explorando as tonalidades no violão, mas todos são virtuosísticos. Sim. Os próprios 24 prelúdios do Ponce são irregulares. Ele tem alguns facílimos e alguns dificílimos. Sim. Então, eu falei, poxa, eu acho que precisamos de fazer alguma coisa no nível médio de dificuldade para o estudo das tonalidades. E então me ocorreu uma ideia em cima dessa de fazer também a integração das tonalidades entre si. Por isso eu fiz só 12, uma em cada armadura. É uma em cada armadura, mas no conjunto ela perpassa as 24 tonalidades. Entendi. Só isso. Legal. Meu orgulho, a minha vitória foi ter feito música fácil em tonalidade difícil. Fácil em tonalidades difíceis. E cada uma dessas, você faz uma homenagem a um compositor para violão, não é isso? Isso. Eu homenageei e pedi ajuda do homenageado. Né? Certo. Mas, de um modo geral, essas ajudas foram feitas nos prelúdios. Todas têm 2 partes, uma introdutória, um prelúdio, uma coisa assim. Certo. De um modo geral, eu usei fragmentos de alguns, tal, né? Alguns eu usei fragmentos, alguns eu usei fragmentos pequenos. O Carcasse não. O Carcasse, a Gigueta é baseada no estudo do Carcasse. Mas não é exatamente assim a apropriação do tema, não. É só uma ideia básica lá. Tá certo. Ô, Eustáquio, a gente tem aqui um exemplo da Ginga Latina, que é a Caprichosa 11, executada pelo seu ex-aluno Júlio Ribeiro Alves, né? De um CD de nome Ceci Tiloca, de 2019. Vamos ouvir, então, a Ginga Latina.
Muito legal, ouvimos a Ginga Latina, a caprichosa número 11 de Eustáquio Grilo, ao violão Júlio Ribeiro Alves. Não é isso, Eustáquio? É isso. É isso, né? E qual tonalidade, Eustáquio, que está essa música? Pois é, ela está em Fá sustenido maior, com a passagem pelo relativo. Uhum, E eu uhum. tenho uma pontinha de orgulho, tenho uma Ah, pontinha de vaidade de te dizer o seguinte: não há uma ah, única pestana. não há uma única pestana. Muito interessante. Ô, Eustáquio, agora Não há uma única pestana. conta um pouquinho para a gente desse CD do Júlio, que é um CD inteiramente dedicado à sua obra para violão, a obra do Eustáquio Grilo. Conta para a gente. Olha, Celso, aí é aquela coisa que dá orgulho para a gente também, um orgulho bom, acho que não é para chatear ninguém. O Júlio foi meu aluno aqui na UNB, formou-se Uhum, aqui, fez pós-graduação nos Estados Unidos e depois foi contratado pela Universidade Marshall. uhum, Quando ele completou 10 anos, ele conquistou, além de direitos relativos à cidadania plena lá, ele conquistou uma licença sabática. uhum, Então, ele, como projeto sabático, ele decidiu uhum, propor um disco, um CD só de músicas minhas, uhum. só com as minhas composições. E Certo. para isso ele teve que apresentar as partituras lá para um conselho, uma comissão lá que julgou e tal. Essas coisas dão bastante, como eu disse, dá orgulho para a gente no bom Uhum, sentido da palavra, né? Quer dizer, foi aprovado, coisa não foi só um capricho nem dele, nem muito menos meu. uhum, E, então, assim, e eles gostaram muito das peças, aprovaram, o Júlio gravou e eu particularmente eu acho que o Júlio foi muito feliz porque ele é um baita intérprete uhum. e eu achei muito gostoso ouvir assim uma visão um pouquinho diferente, um ou outro ornamento que ele acrescentou, alguma coisinha, ele enriqueceu a coisa em vários aspectos. E acho que não ouça essa interpretação. Como é bonito isso, como ele toca gostoso isso, né? Então, bom, acho que a gente vai ouvir mais alguma coisa dele. Vamos, vamos. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais um trecho do CD do Júlio, né? Agora sim, só complementando o seu currículo, você de 1980 a 87 foi professor, né, de violão e também de matérias teóricas na Universidade Federal de Uberlândia e desde 87 até os dias atuais é professor na Universidade de Brasília. Então, Eustáquio, você tem uma trajetória muito bonita na história da música brasileira, na história do violão brasileiro, muito rica. Você atua como professor, como compositor, como arranjador. E isso tudo, com isso tudo, eu gostaria de fazer aquela pergunta nossa, né? Aquela pergunta que é o carro-chefe no nosso programa. Eustáquio Grilo, para você, qual que é o charme do violão? Celso, eu venho escutando essa sua pergunta, mas eu acho que eu já tenho essa resposta há muitos anos no meu coração, na minha cabeça. Hum. Eu queria, como por nome do programa, o charme do violão mineiro, então Aham. eu vou separar um pouquinho as duas coisas. O Sim. charme do violão, para mim, está na timbrística do violão. Uhum. O violão tem uma timbrística, ele é um instrumento politímbrico. Uhum. Em nível muito sutil, isso acontece, e às vezes não muito sutil, mas de um modo geral, ele tem muitas sutilezas de timbre que dão a cada interpretação uma peculiaridade inimitável. Uhum. Você pode imitar o Dilermando Reis tocando, você pode imitar o Segovia, mas a sutileza do timbre, aquele detalhe que depende do formato da unha está bem lixada, não sei o quê, aquilo é seu e o que é do Segovia é dele, o que é seu, né? Cada Uhum. um vai fazendo a sua personalidade. Então, a riqueza tímbrica do violão não é uma riqueza de um ouro da catedral lá brilhando para o mundo. Não, ela está nos detalhes. Uhum. Ao longo da música, você está escutando muito detalhe tímbrico, muito detalhe tímbrico. Né? Uhum. Isso é uma coisa. E, no caso, existe alguma mineiridade nisso? Eu já coloco uma coisa. Como em todas as artes, na música em geral, Minas,
Minas Gerais tem uma posição central no Brasil. Minas foi passagem para quem queria ir do norte para o sul ou para o nordeste. Então, centro-sul, norte-sul, centro-oeste. O Rio Grande tem um papel importante, o rio que banha a nossa cidade. O São Francisco, que nasce a 150 quilômetros, se tanto, de Passo, em linha reta é menos. Né? Não é verdade? O Rio São Francisco, que foi o nosso Mississippi, norte-sul, né? Nordeste. Mas o Rio Grande ele vai encontrar com Paranaíba, que deságua, que forma o Paraná, e logo depois recebe o Tietê. Quer dizer, então, isso aí foi parte do eixo de comunicação norte, porque atravessando, andando mais um pouco por aí, vai sair no Araguaia. Então, desde pequeno, eu fui tomando consciência disso, que na nossa cultura, nós recebíamos influências musicais de todos os lados do Brasil. Era a música dos gaúchos, do nordestino. Eu ouvia repente nordestino com 10 anos de idade, 8 anos de idade, né? Nas campanhas políticas, por exemplo. Né? Então, assim, então, a nossa cultura tem essa tendência de ser muito, muito variada, né? Assim, eu acho que essa é a nossa principal característica. Sim. E aí a timbrística, gozado que a timbrística faz a mesma coisa. Então, a gente incorpora, e então gera uma tendência da gente reconhecer. Opa, isso parece coisa mineira. Claro, a gente erra também, mas a gente acerta muitas vezes quando faz essa avaliação, né? Sim. Então, eu acho que o grande charme do violão é essa riqueza tímbrica e a mineiridade que vem em cima disso é exatamente da polissemia cultural, como seja nós somos poliglotas culturalmente desde o nascimento, desde a nossa origem. Claro que temos a nossa personalidade, né? Sim. Mas a gente tem esse enriquecimento, né? A gente tem esse enriquecimento indiscutível, né? Tá certo. Esse contato muito natural. Não sei se eu expliquei muito bem, não, mas tá muito bem colocado. Eustáquio, vamos de música. Os nossos dois últimos exemplos, que são da tocata Cicite Loca, tocata número 4. Então vamos ouvir. Isso.
Ouvimos o primeiro movimento, Sissi, da tocata Sissi Tiloca, e agora o Sotiloca. Muito bem, ouvimos agora Sotiloca. Então, essas duas obras fazem parte da tocata número 4, Sissi Tiloca, e que foi gravada pelo Júlio Ribeiro Alves no CD, Sissi Tiloca, de 2019. Ô Eustáquio, conversa boa, passa rápido, e eu gostaria das suas considerações finais. Celso, eu vou me permitir, sem querer fazer nada muito desconforme, mas eu vou me permitir inverter o tema agora. O tema agora é você. As minhas considerações finais, eu quero te parabenizar. Eu já assisti todos os capítulos agora da sua série. Primeiro, a sua ideia foi uma ideia ótima, uma ideia muito boa. Obrigado. Eu me surpreendeu muito quando você me falou que já estava fazendo essa. Eu falei, gente, que ideia boa que esse camarada teve. E segundo, eu acho que você está sendo imensamente feliz na condução, na escolha das pessoas, na condução das entrevistas. No que me diz respeito, porra, você só me engrandeceu, cara. E eu quero simplesmente fazer uma... É como se fosse uma retribuição, mas é muito humilde. Você está fazendo um grande trabalho, continue fazendo esse trabalho para nós, tá bom? Quero te parabenizar, assim, de coração mesmo, e mais do que de coração, de cabeça mesmo, o mais profundo da minha consciência das nossas questões. Eu acho que o seu trabalho tem mais importância do que parece. Tá joia, Eustáquio, obrigado. Agora, como as nossas considerações finais, pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, professor e compositor Eustáquio Grilo, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital, ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.